Agora, com exclusividade para a Cultura FM de Castelo, as notícias da capital do país. Brasília chamando. Bom dia, ouvintes da Cultura FM de Castelo, 101,7, a mais ouvida de todo o sul do estado. Sou José Carlos Gambarini e estes são os destaques de hoje. Senador Marcos Doval pede pena mais dura para consumidor de drogas. Senadora Rose encaminha a criação da profissão de cuidador de idosos e deficientes físicos. E uma entrevista com a diretora do INSS sobre fraudes envolvendo sindicatos rurais. Debatendo o projeto de lei antidrogas, o senador capixaba Marcos Doval defendeu o endurecimento das penas para quem consome drogas. Para Marcos Doval, qualquer consumidor de narcótico deve receber o mesmo tratamento dado aos traficantes. 20 anos que eu trabalho no meio da segurança pública em vários países da Europa, Estados Unidos, enfim, e tenho visto o tratamento diferente que se dá ao dito consumidor. As leis são lá, nos outros países, são leis mais rígidas, para evitar com que a pessoa passe a ser um consumidor. E aqui a gente vê um consumidor como alguém que precisa ser tratado, protegido de forma diferenciada, como é visto hoje o tal excluído da sociedade que é preso. Nós temos que ter uma lei rígida para evitar com que ele entre, evitar com que ele inicie o consumo dele. Dentro da minha casa, quando era novo, a primeira lei que eu escutei foi que o meu pai disse: se você usar droga e for preso, esquece que eu não vou lá te tirar. O senador Marcos Doval comparou o consumidor de drogas ao receptador de mercadorias roubadas que alimenta o crime. Agora, o consumidor, para mim, é igual o receptador. Falar de receptador como se nós quiséssemos também aliviar os receptadores de peça roubada, de carro roubado, de celular, que incentiva o comércio. Então, para mim, o consumidor, ele é um responsável. Você que consome droga, seja no final de semana, uma vez por semana, todos os dias, você é um corresponsável pela violência no Brasil, você é um corresponsável pelo número crescente de traficantes e pelas mortes que acontecem por conta disso. Porque se o traficante não ganhar dinheiro e muito dinheiro sobre isso, ele também vai partir para outros meios. Então nós temos que também responsabilizar e combater o consumidor, tanto quanto o traficante. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado aprovou a criação e regulamentação da profissão de cuidador de idosos, abrangendo também o cuidado a crianças, pessoas com deficiência ou doença rara. A relatora do projeto na CCJ foi a senadora capixaba Rose de Freitas. O projeto segue para votação no plenário. Rose exalta a importância dessa nova profissão. São fundamentais para a manutenção sadia das relações sociais e para oferecer tranquilidade aos demais trabalhadores que precisam desse auxílio para desempenhar suas atividades. Há mudanças relevantes no perfil etário da população brasileira e a própria família tem necessidade desses profissionais. O futuro irá trazer novas responsabilidades sociais e nós, legisladores, precisamos estar atentos a essas novas variáveis. Comissão Especial da Câmara aprovou o relatório da medida provisória que busca combater fraudes e benefícios irregulares no INSS. Segue agora para a análise do plenário da Câmara e depois do Senado. Um dos pontos que causou polêmica foi a aposentadoria rural. A MP acabou com a declaração dos sindicatos rurais para comprovar direito à aposentadoria. Agora, em seu lugar, vale uma declaração assinada pelo próprio trabalhador perante o INSS. Essa autodeclaração do trabalhador rural será checada nas bases de dados do Pronater e Pronaf.
O rigor será maior a partir de 2020, com a criação de um cadastro único de informações dos segurados especiais, como é o caso do trabalhador rural. Essa nova base de dados passará a ser a única forma de comprovar tempo de trabalho rural sem contribuição a partir de 2020. Para a líder do governo na Câmara, deputada Joyce Hasselmann, esse cadastro, a partir do ano que vem, vai acabar com as fraudes. O governo não está aqui promovendo e jamais promoverá demonização, perseguição. O que nós queremos é que o homem do campo, de fato, seja atendido, mas o homem do campo. O que nós queremos é combater a fraude e fazer com que o dinheiro chegue aonde deve chegar, num processo muito mais justo e muito mais moderno. A MP Antifraude, ou Pente Fino do INSS, como também é conhecida, está liberada para votação no plenário da Câmara e depois no Senado. Mas ela já está em vigor desde sua assinatura pelo presidente Jair Bolsonaro em março passado. Paralelamente à apreciação da MP Antifraude no Congresso, o INSS baixou a instrução normativa para cumprir o que determina a MP 871. Como dissemos, ela está valendo, mas precisa ser validada pela Câmara e Senado. Fomos ao INSS saber detalhes dessa instrução normativa que regulamenta regras de concessão da aposentadoria rural, da pensão para viúvas, do auxílio para famílias de presidiários, entre outros benefícios. Na sede do INSS, aqui em Brasília, conversamos com a diretora de benefícios, Márcia Elisa de Souza. Doutora Márcia, nos requerimentos de aposentadoria aqui no INSS, onde são detectadas mais irregularidades? Trabalhadores rurais, porque falsificam-se documentos. Então, trazendo essas exigências, passa a ter segurança na concessão do benefício, inclusive na manutenção dele, né? Que nós não temos mais a declaração sindical como documento a ser utilizado para comprovação da qualidade de segurado especial. Agora nós utilizamos a autodeclaração preenchida pelo próprio segurado através de confirmação nos órgãos governamentais. Atualmente, PRONAF, que é o Programa da Agricultura Familiar. Essas regras acabam por trazer mais segurança na concessão do benefício. Ainda falando de aposentadoria rural, muitos que se aposentaram denunciam que estão sofrendo desconto de 5% em favor de sindicatos rurais. Muitos nem sequer autorizaram esse desconto. Como isso vai ser combatido? Ela traz a regra que ele vai ser revalidado a cada 12 meses. Então, não tem mais de você autorizar uma associação e ficar por período indefinido. Cada 12 meses vai ter que ser renovado essa associação. Doutora Márcia Souza, diretora de benefícios do INSS. Quais são as outras mudanças de regras? A medida provisória, ela trouxe algumas alterações em algumas espécies de benefício, né? Então, nós temos no salário maternidade, onde ela prevê um prazo de 180 dias para o requerimento do benefício. Nós temos alteração no benefício de auxílio-doença, que ele é inacumulável com a prisão, né? Se um segurado vem a ser preso hoje e recebe auxílio-doença, esse benefício vai ser suspenso, né? Nós temos alteração no próprio auxílio-reclusão. Ele é só devido agora para segurados que estão reclusos. Antes nós tínhamos o regime fechado e o regime semiaberto, porque na verdade o benefício é devido aos familiares, não ao preso em si, né? A diretora de benefícios do INSS acrescentou: para a concessão de pensão por morte, já está valendo a exigência de documentos para comprovar a união estável. Antes, ela podia ser comprovada por meio de testemunhas. Isso acabou. A diretora Márcia Elisa de Souza informou que o INSS vem recebendo milhares de denúncias de segurados que foram forçados a pagar taxas inexistentes a sindicatos rurais para obterem a declaração para dar entrada na aposentadoria. O INSS tem orientado aqueles que foram lesados a registrar boletim de ocorrência nas delegacias de polícia
e a procurarem os sindicatos para exigir a devolução integral do valor cobrado ilegalmente. Segundo a diretora do INSS, o fim dessa declaração emitida por sindicatos rurais para agricultores se aposentarem acaba com fraudes na concessão do benefício e também com a cobrança ilegal de taxas por parte dessas entidades. Muitos desses sindicatos, dirigidos por gente inescrupulosa e gananciosa, vinham há anos cobrando de humildes agricultores para dar essa declaração, que era o meio de comprovar a atividade rural até mês retrasado. Não só sindicatos patronais estavam exigindo cerca de R$2.000 para fornecer o documento. A diretora da Previdência Social, Márcia Souza, informa que muitos sindicatos de trabalhadores rurais também foram denunciados por explorar seus associados e principalmente quem não era filiado. Nesses sindicatos, a cobrança era um pouco menor, a partir de R$500 pelo documento que era de emissão obrigatória e gratuita. Por hoje é só. Brasília chamando. De segunda a sexta, neste horário. Até amanhã.